amém. Aprendendo mais para ensinar melhor. Então, quando a gente entende que a criança é pecadora e que a escolinha é um lugar de salvação, a pessoa que vai para a escolinha não pode mais ser apenas a obreira, a irmãzinha dos jovens, a irmãzinha que tem jeito com a criança, que é paciente, que é legal. Não pode ser só isso. Ela precisa ter características específicas. Vamos ver quais são essas. Qual que é o pré-requisito para ser uma evangelista de crianças? A primeira característica é que a voluntária deve ter certeza de sua salvação. Quem é salvo e ter certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Então você precisa ter certeza. Não é só na musiquinha. Você entregou a sua vida para Jesus de verdade? Então é o pré-requisito. E ela precisa apresentar evidências desse novo nascimento. Não basta apenas dizer que é salva. Como disse a tia Cris no começo, pela palavra que ela trouxe, você precisa ter santidade testificando a sua salvação. Ela deve ter as características de Jesus, o fruto do Espírito, e deve ser o bom perfume de Cristo. João Batista, quando batizava lá na beira do Rio Jordão, ele dizia assim: arrependei-vos e deem frutos dignos de arrependimento. O arrependimento verdadeiro, a conversão verdadeira, ela é frutífera. Não é só mudar de religião, não é só vestir a fardinha da escolinha, é dar testemunho diário em todas as áreas da sua vida de que você de fato é salva, é nova criatura, é nascida de novo. E se nós não tivermos esse pré-requisito, todo o resto não vai valer de nada. Porque a salvação precisa estar em nós. Como que eu vou falar de um Deus que eu não conheço? Como que eu vou testificar de um poder que não opera na minha própria vida? Então, primeira coisa, tem que ser salva e tem que dar evidência, tem que dar fruto. Primeira delas, tem o caráter... Olha que bonitinho, gente. Você sabe desenhar? Não, nem eu. Mas eu sei fazer quadrado, retângulo, bolinha. Ó, fica a dica aí para você que não sabe desenhar e precisa do material para fazer. Isso eu fiz há muitos anos atrás. Então, a evangelista de criança, ela tem o caráter de Cristo. O que é ter o caráter de Cristo? É fazer aquilo que Jesus fazia. Eu devo... No final eu falo sobre isso. A gente tem um blog para sair. Um dos textos que tem, muito interessante, é o que Jesus faria. É uma pergunta que você pode se fazer e ensinar as crianças a se fazerem. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus diria? Como Jesus se sentiria? Como ele reagiria a essa situação? Quando eu tenho o caráter de Cristo, as minhas reações, elas são conforme a palavra de Deus. Olha, eu tenho tudo para ficar irada, com ódio dessa pessoa. Mas espera aí, existe um Deus que habita em mim. Como que Jesus reagiria diante dessa situação? Então eu vou agir como Jesus agia. Isso é ter o caráter de Cristo. Jesus se ofendia com as pessoas? Não. Por que ele não se ofendia? Porque ele é amor. Ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele era o próprio Filho de Deus. Então, por mais loucuras que se dissessem a ele não estava nem aí. Então, se ele não se ofendia, eu vou me ofender? Não. Então, o caráter de Cristo é uma característica que a evangelista tem que ter. Ela tem chamado para o ministério com... Tem
tem que ter tido chamado. E o chamado, ele é testificado. Às vezes a pessoa diz assim, irmã, o pastor chamou e eu senti de vir, mas ela não teve o chamado, foi uma emoção. Aí ela dura ali um mês, depois ela some. Na nossa chamada, cadê Cris? Está lá atrás. Na nossa chamada aqui apareceram 8, né? Em uma semana, 2 já desistiram. Não foi o chamado. Foi uma emoção. Foi uma vontade. E a vontade passa, mas o chamado permanece. É um desejo pulsante dentro do seu coração de servir a Deus com as crianças. E nada, e ninguém, e circunstância nenhuma te faz desistir desse chamado, porque você sabe quem te chamou. Então você precisa ter certeza do seu chamado. Ela ama e compreende os pequenininhos. Tem que ter amor. Tem que ter compreensão. Até eu estou orgulhosa, né? Acho que eu fiz isso, sério. Eu fiz isso em 2002. 2002, ainda tem os papeizinhos aqui. Então, amar e compreender as crianças. Outro dia, a gente estava conversando sobre as crianças no berçário, aí a irmã falou assim, nossa, tem uma criança aqui que a mãe traz e entrega como se fosse um alívio, assim, toma. Falei, mas vamos pensar nessa mãe? Nós estamos custando a dar conta desse menino por 2 horas. Essa mãe fica com ele o dia inteiro. 7 dias na semana, ela deve estar, assim, no último do último nível da paciência. Então, esse nível de compreensão para a criança, para a família da criança é muito importante, porque aí a gente evita o julgamento. A gente faz aquilo que Deus mandou fazer sem ficar julgando. Ela tem visão da necessidade de salvação das crianças. Ela não é míope. Quanto mais problema aquele menino dá, mais ela enxerga que ele precisa de salvação. É ele que precisa mais do que aquele que é bonzinho. É aquele ali que vai precisar. Ela é pontual. E não falta aos seus. Essa é uma característica da boa evangelista de crianças. Ela pode chegar depois das crianças? O pastor pode chegar depois que o povo está? Ele tem que chegar antes. Hoje a gente tem, né? Tem o auxiliar que abre o culto, mas o auxiliar vai chegar depois do povo? Não. Então você precisa chegar antes do horário, organizar a sua sala, receber as crianças. Quando a criança chegar, você não pode estar pegando um jarro d'água, arrumando as coisas. Você tem que estar lá com esse seu sorriso lindo. Dá o sorriso para eu ver aí. É esse sorriso que ela tem que enxergar. Ela tem que te encontrar pronta para ela. Uau, essa tia estava me esperando. É isso que ela tem que sentir. Que bom que você veio. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comentei com o ministro, falei assim, rapaz, esse povo aqui sabe fazer um negócio. A gente entra nas lojas, tem um vendedor na porta da loja e ele te faz um elogio. Ele não diz assim só, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Não, ele faz um elogio pensado. Então, tinha loja que eu entrava, elas diziam assim, bom dia, uau, que cabelo arrasante. Aí eu já entrava, né? Né? Ela entrava na outra loja, nossa, sua bolsa é linda. Eu olhava para a bolsa e falava, nem lembrar que eu estava de bolsa. Né? I love your shoes, adorei os seus sapatos, o seu calçado. Cada loja que eu pisei, eu ouvi um elogio diferente. E eu saquei na segunda que era marketing, né? Que eu não era essa Coca-Cola toda. Você viajando de férias, de bermuda, tênis, né? Todos, né? Eu percebi que o negócio era uma estratégia de marketing. Mas vou dizer a vocês, eu me senti tão bem, que eu falei, gente, que negócio bom é esse, né? Porque aí você entra na loja mais confiante. Claro que isso é uma estratégia de marketing, para que a pessoa compre. Mas se tem esse efeito, por que não vai ter na vida da criança?
Bom dia, Samuel! Que bom que você veio! Olha, a sala já está toda preparada para você. Eu estava esperando você chegar. Né? Ele já olha assim, uau! Né? Tem que ter emoção no negócio. Aí você chega, o pai está entregando o menino e você está lá terminando de preparar a aula que você não terminou. Ele passou e você nem viu. Você perdeu aquele time. Então, olha para a criança e elogia alguma coisa nela. Que cheiro bom que você veio hoje. Que delícia. Você tomou um banho só para vir encontrar com Jesus? Né? Que linda essa roupa. Os pequenos adoram isso, né? Que linda essa roupa. Os maiores você já tem que ir para outro. Olha que corte de cabelo diferente. Gostei. Esse relógio bacana. A criança tem que perceber que você viu que ela entrou. Ela não é invisível naquela sala. Ela existe. Então é pontual e não falta aos seus compromissos. Não, deixa vocês lerem essa. Prepara suas aulas com antecedência. Não apenas prepara, mas o faz com... Não é na hora que a aula está acontecendo, tá? A gente hoje, graças a Deus, tem o cronograma, né? Que vem de São Paulo. Louvado seja Deus. Ele pode ser uma bênção no seu ministério ou ele pode ser uma tragédia. Porque você pode correr o risco de falar assim, está tudo pronto, né? E não faz nada. Lê do engano. Quem prepara o cronograma não conhece os seus alunos. Eu estava dizendo isso à Cris. Eu sou da equipe que prepara o cronograma. Eu participo da elaboração das aulas. Nós somos muitas e a gente vai, cada uma faz um pedaço. Eu já fui na sua igreja? Conheço seus alunos? Tenho nem ideia de quem sejam. Mas eu preparo o cronograma para os seus, para os de Salvador, para os de Minas, do Rio Grande do Sul, lá dos Estados Unidos, da África do Sul. Todo mundo segue o mesmo, da Argentina. Quem que vai fazer com que esse cronograma chegue lá no coração da criança? É você que conhece o menino, que vai botar seu joelho no chão e vai pedir a Deus para te direcionar dentro daquele tema, daquele objetivo, daquele versículo que está proposto, como que você vai apresentar isso para a criança. É você. Então tem que preparar, mesmo que o cronograma venha todo bonitinho, tem que preparar a aula. Tem Jesus como o centro da sua vida. É por Ele, para Ele e com Ele. Ele é exemplo e Ele é líder. Ele inspira. A professora evangelista de criança, ela é uma inspiração para as outras crianças. Por isso é tão sério o seu testemunho. Porque se você não dá testemunho de novo nascimento, isso também é exemplo para a vida da sua criança. A menina está lá de 9, 10 anos, 11, 12, começando na pré-adolescência, e ela vê a professora da escolinha, que tem lá seus 17, 18, com uma conversa muito à vontade com o obreiro, com o evangelista, com o jovem, namorando esse mês com um, no mês que vem ela já não está mais namorando com ele, ela está namorando com o outro. Qual é o exemplo que as suas alunas estão tendo de relacionamento de uma menina de Deus? O seu, o que você está dando para elas. Não é o que você está dizendo, é o seu testemunho. A maneira como você se apresenta é a maneira como as crianças vão entender. Então, muito cuidado com isso. Tem que ser de verdade. Não pode ser duplo. Na igreja uma coisa e fora é outra. Você tem que ser a mesma pessoa. Igreja de bairro, então, principalmente. Porque as pessoas te conhecem do bairro. Não é isso? Às vezes, o aluno da escolinha é seu vizinho. Aí ele ouve você esgoelando com o menino. Seu pastor! Falando com seu filho. Aí ele olha e fala, oxe. Oxe é lá em Salvador, né? Aqui como que fala? Oxente também? Oxente. Como que fala aqui, gente? Hã? Vixe. Aprender. E mãe? É mamãe mesmo? Mamãe, é. A mãe de... vixe, a mãe de fulano tá que tá hoje. Né?
E você é a professora, a evangelista de criança. Né? Às vezes você é jovem, você está lá respondendo a sua mãe, e o seu aluno, que é seu vizinho, está sabendo. Eles vêm, gente, eles vêm. Nós somos testemunhas, nós somos o bom perfume de Cristo ou não. Então, você tem que ser exemplo e líder. Gasta tempo com Deus em oração e na meditação das... Lembra do que nós vimos lá no começo? A boca só fala daquilo que tem no... Se o seu coração não estiver cheio da palavra, sabe, tipo o Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, as histórias da Bíblia vão ser no mesmo nível para as crianças, se não vierem com a unção de Deus. Então, seu coração tem que estar cheio da palavra, a palavra revelada, a revelação da palavra. Não desanima diante das... Não pode, gente, circunstâncias virão para nos desanimar. Não desanime. Próximo. Ouve as ideias de suas companheiras. Tem que ouvir, tem que trabalhar em equipe, porque você não vai conseguir sozinha. E Deus ordena a bênção quando há união. Continua. Ela é sempre otimista. Até quando tudo dá errado, ela tem um sorriso no rosto para dizer glória a Deus. Hoje a gente chegou e a escolinha está ocupada pelo material do grupo jovem. Aleluia! Crianças, hoje nós teremos uma aula diferente. Glória a Deus. Né? Você ensaiou o menino e no dia o pastor falou, não vai apresentar hoje não. Glória a Deus. Crianças, mudamos os planos. Vamos apresentar na própria sala. Olha que legal. Irmã, tem que ser. Porque se tem um negócio que muda de plano é dentro de igreja. Não existe plano, na verdade é essa, né? Ano passado eu cheguei para o ministro em dezembro. Na semana entre Natal e Ano Novo, eu falei assim, bem, dá uma olhada aqui comigo, eu estou finalizando o calendário da igreja. Aí ele me olhou o calendário da igreja. Eu falei, eu preciso que você me diga aqui como é que é. E abri, comecei a mostrar para ele uns negócios de agosto, setembro. Ele falou, para tudo. Eu estou em dezembro de 2017, eu não consigo pensar setembro de 2018 nesse momento. Falei, mas precisa pensar, porque a gente tem que programar as coisas com antecedência. Mas ele é assim, ele não consegue esse tipo de programação. Na verdade, para ele foi muito bom, né? Porque eu não fiz nada do calendário. O meu primeiro evento era em março, a gente veio para cá em fevereiro. Então, ficou o calendário lá para o outro pastor. Mas a gente precisa estar acostumada com isso. Vai fazer em tal lugar. Eu digo a vocês, eu anunciei para vocês, vai ter o Amém, não foi? Aí anunciamos e tal. 2 semanas depois ele disse assim, marquei uma confraternização de obreiros com um almoço. Eu falei, que legal, que dia? 1º de maio. Falei, mas como? 1º de maio é o Homem. É? Falei, Mas você já anunciou? Já anunciei. Falei, nós vamos fazer como? Se vira, dá seu jeito, você faz lá na capela. Eu falei, 140 pessoas na capela vai ficar apertado. Mas eu vou ficar agora dizendo, então, irmãs, sinto muito, manda um áudio. Nós não vamos fazer mais porque o ministro anunciou. Não existe isso, nós vamos fazer. Se tiver que fazer lá no estacionamento, nós vamos fazer lá no estacionamento. A professora, a evangelista de criança, ela sempre tem que ter otimismo. Ela sempre tem que enxergar o lado bom das coisas e ela tem que achar solução para qualquer coisa. De brinde, vocês ainda ganharam almoço hoje, né? Que ia ter que arrumar a marmita. Então, tem que pensar tudo do lado bom. Passa aí mais. É fiel e capaz de ensinar o que aprendeu aos outros. Lá em 2 Timóteo 2,2 diz, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então tem que saber ensinar também. Ela é o quê? Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará.
e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26. Então, tem que buscar o Espírito de Deus. Passa aí. É responsável. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Tem que ter responsabilidade. Tem discernimento, tá? Importantíssimo em sala de aula, é enxergar para além daquilo que os seus olhos veem. Enxergar a necessidade espiritual, enxergar quando o problema é espiritual, juntar junto com aquela mãe e batalhar na fé pela vida daquela criança. Deus precisa de mulheres assim na igreja. Irmã, tá assim, mas não vai ficar assim. Me traz uma peça de roupa dele, dela, eu vou orar com a senhora, a gente vai marcar aqui um propósito. O diabo não vai mais agir na vida do fulano. E luta junto com aquela mãe para ver a transformação na vida da criança. Tem que ter discernimento espiritual. É muito fácil você chegar para a mãe da criança e falar assim, seu filho está dando problema na escolinha. E aí? O que você está fazendo para resolver isso? Não tem a palavra que transforma? Então você tem que ser essa guerreira. Mais um. Ela é dinâmica, sorridente, alegre e atenciosa. Evangelista de criança tem que ser. Se você é da turma que é mal-humorada de manhã e pegou o culto das 7, começa a trabalhar firme em você isso. Porque seu sorriso tem que chegar antes de você. Dá um sorriso bonito aí para eu ver. Tem que ser alegre, atenciosa, dinâmica, de movimento. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Você é essa. Pode passar mais um. E principalmente, gente, ela não é o centro do processo, tá? Ela trabalha em cooperação com o Espírito de Deus. Ela é o canal. Quem vai fazer a obra, quem vai alcançar o coração das crianças, quem vai promover salvação, convicção de pecado, transformação, é o Espírito de Deus. Então, por isso que essa parceria tem que estar bem ajustada. Ao ensinar a palavra de Deus, a voluntária do Ministério Infantil é a gente. O Espírito Santo é o verdadeiro professor. Pode passar. Ela precisa estar enxertada na videira. O que diz lá em João 15, 1-8? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o meu Pai vai limpar, vai tirar o que não presta e vocês vão produzir. E o vosso fruto vai glorificar a Deus. Então, o nosso fruto glorifica ao Senhor. Mas a gente só produz fruto se nós estivermos enxertadas em Jesus. Jesus é o quê hoje? Ele é palpável? Não. Ele é uma filosofia? Ele é uma religião? O que diz lá no Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez e habitou entre... O que é o Verbo? É o quê? Jesus é a... Eu digo que amo a Jesus, mas eu não leio a palavra. Eu digo que sigo a Jesus, mas eu não conheço a palavra. Eu não estou enxertada. Eu preciso estar enxertada, ligada, conectada no que dizem essas palavras aqui. Só assim eu vou dar fruto e só assim o meu fruto vai permanecer. Ainda que a voluntária tenha conhecimento no campo da educação, ou um enorme carisma para com as crianças, ou ainda muita boa vontade e dedicação, o fruto da salvação dos pequeninos só virá se essa voluntária estiver ligada a Deus. Se não estiver ligada a Deus, não tem fruto. E aí, por isso que às vezes a gente vê a escolinha sem fruto. A criança vai e depois ela sai da igreja. Ela vai, e depois ela se perde. O problema está na criança? Se a Bíblia diz que ela está pronta para receber a salvação, talvez esteja em nós.
né? Então é preciso que a gente leve essa sacudida. Qual é a missão? Então, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar a palavra de Deus para aquela criança de maneira que ela tenha o desejo de seguir a Jesus todos os dias da vida dela. Essa é uma missão muito maior. Cultivar, né? Não é só dar a semente, é cultivar a semente. Continua. Estabelecer um bom fundamento e depois edificar sobre o fundamento. Então, bom fundamento, 1 Coríntios 3,11. Me ajudem aí, senão a voz não aguenta até de tarde. Porque ninguém pode lançar além do que já está, o qual é. Então, você vai estabelecer Jesus Cristo como fundamento da vida daquela criança. E vai edificar sobre esse fundamento. Efésios 4, 11 e 12. E ele deu uns como apóstolos, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Tá? Então, lançar o fundamento de Jesus e depois edificar a vida daquela criança. Continua. Levar a criança a receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para só então poder andar nele. Colossenses 2, 6 e 7 diz o quê? Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também deveis andar, arraigados e edificados em Ele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, andando em ação de graça. Eu só posso andar em Jesus, eu só posso crescer na graça de Deus, eu só posso servir se eu tiver antes recebido e crido em Jesus como meu Salvador. Tá? Então, primeiro você vai precisar levar a criança a crer em Jesus como Salvador. E qual é a postura? Estabeleça regras às crianças. Né? Não é do jeito... é porque a professora ama as crianças. Amar não é deixar fazer tudo que quer. Tá? Então, estabeleça as regras. 1 Coríntios 14, 4 diz o quê? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tem tradução que diz com ordem e... Então, a escolinha é lugar de salvação, não é lugar de confusão. Tem que ter regras definidas. Sempre leve a Bíblia para a classe, mostrando assim a importância desta para o conhecimento da vida de Jesus e dos seus ensinamentos. Então é importante, ainda que você tenha preparado o visual, que a sua Bíblia esteja à vista, para que as crianças façam essa ligação. Olha, ela está ensinando a palavra de Deus. Pode passar. Ensine à turma quais são os limites de convivência respeitosa, mostrando claramente o que é certo e o que é errado. Então, isso também você vai... É uma postura que você precisa ter. Não pode ser permissiva. Não pode fazer tudo o que quer. A criança está batendo no outro? Não pode. Você vai ensinar. Como que você vai ensinar? Pela palavra. E eles vão aprendendo, né? Lá em casa a gente sempre traz a palavra para corrigir os meninos. Olha, o que você está fazendo não é bom. A Bíblia ensina assim. A Bíblia diz isso. E eles vão ouvindo, né? Teve um dia aí que o João queria tomar suco antes de jantar. E eu disse que não podia. E ele, lógico, não se conformou com o que eu tinha dito. Mas a regra é regra e ela não ia ser quebrada ali. Aí ele chorou, tentou pegar o suco à força, fez aquela cena que todo menino, inclusive o filho do pastor, faz também. Quando ele viu que não ia ter mesmo chance, ele começou a chorar e falou assim: isso que você está fazendo é muito errado. A Bíblia diz que não pode fazer isso com o menino. O menino pede suco, a Bíblia diz que tem que dar suco. Aí você olha assim,
Você não pode rir muito, né? Falei, oxe, menina, onde é que a Bíblia diz um negócio desse? A Bíblia diz que tudo tem ordem, tudo tem um tempo certo. O tempo certo é come, depois toma o suco, não é invertido. Mas ele usou a Bíblia, né? Não sei que referência foi essa. Mas, ó, de tanta gente falar isso na cabeça dele, ele vem, mamãe, o Pi está fazendo uma coisa muito errada. Deus não ensina a fazer isso. E aí ele dá os argumentos. Por quê? Porque já está entrando. Tudo que você for fazer na sala, traz a palavra de Deus como base para aquilo. Olha, por que você não pode usar o celular agora? Porque tudo tem o tempo certo e determinado. É isso que diz lá em Eclesiastes. Agora não é o tempo do celular. Vamos guardar. Por que você não pode agir assim com o seu colega? Porque Jesus ensinou que a gente tem que tratar os outros da maneira como nós queremos ser tratados por eles. Então, vai trazendo as referências da palavra de Deus e diga onde está escrito, inclusive. Isso aqui é o manual da vida, né? Responda com atenção as perguntas que se fizerem. Pode passar. Chame as crianças pelo nome, valorizando-as. Se você não tem facilidade, tenha sempre lá um caderninho. Eu gostava de anotar pela ordem que eles sentavam. Porque, às vezes, eu olhava para a criança e eu não lembrava o nome dela, mas eu li ali na sequência, pela sequência eu sabia. E é muito importante a criança ouvir o nome dela, né? Não só para ser chamada a atenção, mas, fulano, e você? O que você aprendeu? É um sentimento de pertencimento. Atribua responsabilidades aos alunos. Ensine o amor de Deus. Pode passar. Promova jogos que usem a imaginação. Forneça materiais sensoriais para que os alunos, especialmente os pequenos, possam sentir e manusear. Eles precisam disso, né? Eles têm uma... Criança pequena vê com as mãos. E aí você faz o visual... Ele quer pegar e você fica assim o tempo todo, né? Então, às vezes, é mais produtivo para a sua aula deixar no começo eles apalparem. Prepare-se para momentos de fúria, igual a gente vivenciou na sala. A Jéssica deu para o menininho pegar e ele ficou muito bravo com alguma coisa que aconteceu. Ele picou o bonequinho de EVA assim todo, né? E nós ficamos sem o bonequinho de EVA. Acontece, né? Com criança pequena acontece. Mas essa coisa sensorial, use bonecos para contar a história. Quando você estiver trabalhando com os pequenos, é muito importante que eles tenham acesso, que eles possam pegar. Eles precisam desse toque para poder sintonizar, né? Concentrar. Evite gírias na sala de aula. Pode passar. Proporcione tempo para adoração, oração e cânticos. Ai, gente, esse desafio, hein? Vamos ler juntas? Seja sempre calma e mantenha a sua voz em tom agradável. E quando você estiver no TPM, seja sempre calma e mantenha a sua voz em tom agradável. As crianças percebem? Por que você está falando assim? Né? Não é? O João sempre me pergunta quando eu estou no TPM. Mamãe, por que você está assim desse jeito, falando desse jeito comigo? Eu falo, porque eu não estou com paciência e você não termina logo de fazer o que eu preciso que você faça. Mas ele percebe, né? Às vezes eu não estou falando, mas a minha postura não é calma, não é agradável. E a gente precisa ser calmo e agradável. Pense assim, 2 horas. Né? Lembra do fruto do Espírito? Paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, amor, benignidade. Aleluia. Fala, Deus. Né? Mas quando você pensa no fruto, tem que lembrar uma coisa importante. O fruto é de quem? O fruto é de quem? Do Espírito. Não é seu. Porque a gente não dá conta de ser isso tudo. Não dá, gente, não dá.
né? Chega a hora que você pisa na bola, que você fala mais alto, mas o fruto é do Espírito. Então, o Espírito de Deus em nós promove essa paz, essa longanimidade, essa mansidão, este domínio próprio. Crie o hábito de organizar a sala antes de acabar o culto, com a participação da turma. É importante que eles sintam que aquele espaço é deles e eles precisam cuidar daquele lugar também. Não fique conversando com colegas durante a sua permanência com as crianças na sala de aula. Pode passar. Não faça as atividades pelas crianças, principalmente os pequenos, né? Pois ela é capaz de fazer sozinha. Pense em atividade que ela seja de fato capaz de fazer sozinha. Lembre que uma criança muito pequena é muito rápida para algumas atividades, né? Então você bota lá no seu cronograma, 10 minutos para a tarefa. Aí você entrega a tarefa, é de desenhar. Ele faz assim, ó. Acabei. Você olha no relógio, não deu nem 20 segundos. O que você vai fazer nos outros 9 minutos e 40 segundos? Se você não tiver nada preparado, você vai sofrer, amiga. Porque um menino pequeno, durante 9 minutos, faz miséria. Né? Se ele tiver à toa, oxe, que faz? Então tem que ter o plano A, o plano B. Olha, você já acabou. Faltou esse pedacinho aqui, ó. Né? Aí depois que você já... Aí tem uma hora que ele fala assim, mas eu não quero mais. Aí você tira de dentro seu macacão. Olha o que a tia trouxe. Vamos colar esse aparo de lápis aqui no seu desenho? Bora, bora, bora. E aí passa a cola e vai colar. Depois que cola, vamos fazer o seu nome? Entendeu? E aí você consegue preencher aqueles 10 minutos se você não fizer pela criança. Não se apegue a um aluno mais que a outro, pois o grupo com certeza perceberá. Né? Então, trate todas as crianças da mesma forma. Isso aqui é muito importante, meninas. O professor da escolinha deve concordar com a igreja local, para que não haja conflito de propósitos. Ele deve ensinar as mesmas doutrinas bíblicas e deve estar sob a autoridade do... Por mais incrível que seja a ideia que você teve, ela precisa passar pelo crivo do seu pastor. Você precisa estar debaixo da autoridade dele, porque senão não vai funcionar. Tá? E quando o pastor disser não, é não.